Quanto mais os ungidos do Senhor são perseguidos, os escolhidos de Deus são perseguidos, mais eles crescem, mais eles prosperam. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Olá, meus irmãos. Hoje começamos o estudo bíblico do livro do Êxodo. Mais um livro da Sagrada Escritura, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, onde vai contar a história da saída, Êxodo, saída do povo de Deus que estava no Egito para a terra prometida. Este é o nosso caminho. Nós fazemos esse caminho. A terra aqui que nós vivemos é uma peregrinação para chegarmos no céu. A palavra de Deus nos ensina isto. E algo interessante me marcou ao ler e eu vou partilhar, mas aqui já adianto. Será que aquele povo não se acostumou com a vida no Egito? Uma vida que transformou-se numa vida de servidão? Tinham comida, tinham bebida, tinham onde dormir, tinham festas e se esqueceram da promessa de Deus. Mas veja que Deus quer que o seu povo volte para aquilo que ele prometeu, conquistar uma terra prometida, conquistar a terra esperada, Canaã. Nós não podemos nos acostumar com essa terra aqui, porque nós devemos conquistar o céu, que é a nossa terra prometida, a nova Canaã, o novo céu, a nova terra que Deus nos dá. Vamos meditar sobre isso. Fique comigo, 15 minutinhos, primeiro capítulo do livro do Êxodo. Marque mais pessoas, deixe aqui nos comentários já o que Deus vai falando com você. Pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia e vai anotando. Leia comigo o livro do Êxodo e vamos juntos, nesses próximos 40 dias, fazermos a leitura orante da palavra de Deus do livro do Êxodo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Êxodo, capítulo 1. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Filhos de quem? Filhos de Lia, a esposa de Jacó. Isacar e Zabulon. Filhos de Raquel. Não de Raquel, mas de Bala, empregada de Raquel. Depois, e Benjamim. Dan e Neftali, Gade e Azer. Estão ali os 11 filhos de Jacó, que entraram com Jacó no Egito. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Sal na massa. Há uma multiplicação do povo de Deus. Ali no Egito, se multiplicaram, enriqueceram, tiveram posses, tiveram bens, terras, gados, ovelhas, filhos, tudo isso no meio do povo. Gente, deveríamos nós cristãos hoje, no meio dessa sociedade corrompida, prosperar, porque Deus está conosco e garantiu a prosperidade a cada um de nós. Deveríamos nós termos muitos filhos e não nos corrompermos, mas sermos, e devemos ser, sal na massa, fermento na massa. É assim que devemos fazer, prosperar, crescer, de maneira que a nossa sociedade se transforme cada vez mais numa sociedade cristã. Então essa deveria ser a nossa missão,
E a igreja viveu isso muito bem na Idade Média, onde os cristãos eram a base da sociedade, onde a igreja era o sustento da sociedade. Eles viveram ali e tudo era da igreja. Não como um bem, uma posse somente, terras, etc. Mas o povo vivia numa atmosfera religiosa de santidade. Claro, existia pessoas ruins, bispos ruins, padres ruins, leigos ruins, governantes ruins, maldosos, usados pelo demônio. Mas a sociedade como um todo, na Idade Média, era brilhante. Era a idade da luz, da religiosidade, do céu, da bênção de Deus. Né? E é assim que deveríamos fazer no tempo de hoje. Nós cristãos, como diz até a missão da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. Devemos formar homens novos para um mundo novo, sermos fecundos. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Gente, é assim que deveríamos fazer, sem medo, sabe? Temos católicos praticantes, membros de comunidades novas, lá no tribunal, no STF, no parlamento, nos governos, na política, no comércio, empresários ricos, católicos, cristãos de verdade, autênticos. Né? Mas não. A gente muitas vezes baixou as guardas, não queremos prosperar, não queremos multiplicar, não queremos ter filhos. Olha aí a França, por exemplo. Os franceses não querem ter filhos, os muçulmanos vão tomar a França em questão de anos. Né? Versículo 8. Ok, isso é uma coisa, né? Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. Não sabia de José. Gente, fazia 400 anos que isso aconteceu, desde a morte de José. 400 anos. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. Não sabia dos benefícios que José tinha feito. Não sabia que José tinha salvado o povo do Egito. E por isso não respeitou José, nem respeitou os seus descendentes. Então ele não conhecia José. Não tinha apreço, gratidão. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça. Opa! O que é que o povo do mundo, os corruptos, os pecadores, os ladrões, os injustos, os iníquos, os ímpios, que estão à frente, que são governantes, que são juízes, que são empresários, que são professores, etc, etc. O que é que esses homens, mulheres, né, eles dizem? Olha, tomemos medidas sábias para impedir que esse povo cresça, que o povo vire cristão, que o povo se converta, que eles prosperem. Pois do contrário, no caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe a vida dura com trabalhos que lhe exigiam. Então veja, começou aqui a exigir um trabalho árduo dos israelitas. Né? Trabalhar como servos, como que escravos. Ainda não eram escravos, mas servos, né? Uma servidão, trabalho duro. Foi assim que ele construiu para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas, olha que bonito. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Né? E fez temer os israelitas. Ou seja, quanto mais o mundo reprimia o cristão, mais o cristianismo crescia. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam. E deve ser assim. Precisa ser assim. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e à fabricação e tornava-lhe amarga a vida com duros trabalhos.
a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de trabalhos aos que os obrigavam. Eles obrigavam, né? Trabalho obrigatório, duro. Para quê? Para tirar o ânimo, tirar a força, não fazer eles procriarem, para fazer eles morrer naqueles trabalhos duros, se cansarem nos trabalhos duros, para escravizarem. Né? Você vê uma população da China, por exemplo, bilhões de pessoas ali moram, governado por um partido que o oprime, aqueles bilhões. O povo não sabe a força que tem. O rei do Egito disse às parteiras, presta atenção nessa parte, dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fuá. Quando, ele disse assim, quando ajudardes as hebreias a darem a luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o, se for menina, deixai viver. Mandou elas matarem. Olha o aborto aqui. Olha o aborto aqui para querer declarar nos tempos de hoje. A gente está atualizando. Né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Gente, olhe isto. Nós temos visto, às vezes, nesse tempo, decretos e leis contra a fé, contra a família. E às vezes um policial já me perguntou, e aí, o que é que eu faço? Faça como essas parteiras. Deixe o menino viver. Não obedeça aquilo que é tirano, se a tua consciência diz que aquilo é errado. Tenha sabedoria. Saiba dizer. Não prenda. Eduque. Mude. Não mude. Eduque. Fale com carinho. Com docilidade. Tenha discernimento. O problema é que a gente não tem. Eu entendo, as pessoas têm medo, etc., de perder emprego, enfim. Mas veja a situação. Aquelas parteiras foram obrigadas pelo faraó a matarem os meninos. Mas elas temeram a Deus. Sabe qual é o problema que acontece hoje? As pessoas cumprem ordens absurdas porque não temem a Deus. Temem perder o trabalho, temem perder a vida, mas não temem a Deus. Não temem a Deus. Nós vamos voltar a temer a Deus. Elas temem, porque temeram a Deus, elas não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Não fizeram o que mandaram, porque era errado. E deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Olha a sabedoria que Deus dá, presta a ele. Eles responderam ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, elas são cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Então, encontraram uma desculpa, encontraram uma forma de não cometer o erro. Querido, querida, não denuncie o teu vizinho que está fazendo um aniversário com algumas pessoas. Não denuncie aquelas pessoas. Você que é cristão, pelo amor de Deus, não denuncie a igreja que está aberta para celebrar a missa. Converse, se for preciso, pessoalmente. Seja bom. E Deus estará contigo. E olha que bonito. Por isso Deus favoreceu essas parteiras. E o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes deu uma posteridade. Tememos a Deus. Fazer a coisa certa. Para mim ficou isso. Além de outras coisas, o que é que Deus falou com você? E o versículo 22 termina. Então o faraó ordenou a todo o seu povo, jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Veja, repressão, prender, matar, o Estado quer fazer isso. Atualiza isso para o que a gente está vivendo hoje. E peçamos a Deus o Espírito Santo para que a gente não ceda às ordens do mal, mas com sabedoria, temendo a Deus, façamos a coisa certa.
Deus abençoe.